Como é que é, meus putos? Daqui quem fala é o Tartaruga. Estão a ver o canal Badalhocos e hoje estou aqui para ser sincero convosco. A verdade é que eu temo pelo futuro do Clash Royale e por consequência também dos Badalhocos, né? A nossa comunidade depende muito deste jogo. Foi nele que nós construímos o clã, construímos o Instagram e agora estamos a construir o canal do YouTube também. Ah, Tartaruga, mas o que é que tu estás para aí a falar? Os Badalhocos estão melhor que nunca, afinal o Instagram está com mais seguidores do que nunca, o YouTube finalmente está a funcionar. E o clã tem ganho guerras. Isso tudo é verdade, mas o problema que vocês já devem ter reparado no jogo é que ele está a morrer. O jogo não está a morrer, simplesmente está a mudar o seu foco de um cenário casual e free to play, ou seja, dos jogadores, da maior parte dos jogadores do Clash Royale, para o cenário profissional. E não há nada de inerentemente mau nisso, mas reparem, o Clash Royale é um jogo freemium, ou seja, é um jogo que é grátis de jogar, mas tem microtransações incluídas no jogo como parte do seu progresso. Se vocês já jogam Clash Royale há tanto tempo como eu, ou seja, 2 anos, vocês sabem que as microtransações e o sistema de pay to win, basicamente, sempre foi fácil de suportar. Ou seja, nós podíamos não meter dinheiro no jogo se nos concentrássemos nas coisas certas e conseguíamos evoluir. Ou seja, eu também tive uma conta free to play durante 2 anos e só meti 15€ quando os ganhei na Arena GG, quando estive no cenário profissional. Portanto, o jogo sempre foi fácil de abordar sem gastar dinheiro, se concentrassem em melhorar sempre as mesmas cartas e melhorar sempre os mesmos decks, e as cartas e os decks certos, obviamente. O maior problema era conseguir as lendárias e melhorá-las de nível, mas mesmo agora está mais fácil porque podemos comprar na loja a partir da Montanha do Porco, ou seja, 3000 troféus, é mais fácil chegar lá. Mas vocês dizem, Tartaruga, ainda agora a Supercell injetou mais dinheiro na economia para ajudar os free-to-plays, de que é que estás a falar? É verdade que a Supercell tem feito vários updates para ajudar os free-to-plays, mas isso é apenas uma manobra de distração elaborada para que as pessoas não pensem que o jogo está tão mal como realmente está. Mas para eu vos explicar este fenómeno, vamos ter de ir à raiz do problema. Agora, onde eu me apercebo que este problema começou, ou seja, a popularidade começou a cair a pique, foi no update de 12 de fevereiro deste ano, ou seja, 2018. Nessa altura, o meta de Mega Cavaleiro dominava tudo, ou seja, ladder, desafio, torneios, dominava tudo. O meta de Mega Cavaleiro, Balão de Esqueletos, Dragão Infernal, estava em todo o lado. Ou seja, cada 3 decks que vocês jogavam, um deles era esse deck. O único deck tão forte como ele, tão meta-defining como ele, foi o deck de Bridge Spam, aquele clássico com Ariete de Batalha, Dragão Infernal, Bruxa Sombria. Esse foi o único deck tão forte como esse na história do Clash Royale, pelo menos do que eu tenho visto. E entretanto só houve mais um deck que sequer chegou perto da dominância que esses dois tinham sobre o meta. Ou seja, o meta de Double Príncipe foi o único que chegou perto e mesmo assim não tocou muita ladder como o de Mega Cavaleiro. Nesse update, 3 cartas desse deck de Mega Cavaleiro foram nerfadas, incluindo o maior nerf da história do Clash Royale, 25% ao dano de spawn do Mega Cavaleiro. Ou seja, um nerf completamente fora da escala de qualquer outro nerf. Um nerf que eu acho pessoalmente ridículo. Ao dar um nerf tão grande ao Mega Cavaleiro, a Supercell tirou poder aos jogadores casuais e free-to-play e redistribuiu-o pelas cartas mais fortes do meta isolado da ladder, ou seja, aos muito odiados Bárbaros de Elite, Gigante Real, também Golem, que se vê muito, ou seja, esses decks mais pesados de beatdown que se vê muito e que toda a gente odeia, mas toda a gente tem que usar por causa das mecânicas do jogo. E mais uma vez agora a Supercell tenta mitigar o problema, dando buff indireto ao Siege, aumentando o tempo de compensação da ladder de 1 minuto para 3, mas só a partir da Liga 1. Ou seja, a maior parte dos jogadores, a maior parte da ladder, de 4000 troféus para baixo, não sofre esse efeito e fica tudo igual. Isto torna a ladder muito aborrecida e repetitiva, porque vemos sempre os mesmos decks e também usamos sempre o mesmo deck. As mecânicas do jogo não nos dão a liberdade de mudar os decks, mudar as cartas, porque arriscamos a ficar sem nível e depois não conseguimos fazer frente ao nível de cartas dos nossos oponentes, que é sempre muito elevado. Como a ladder é a principal razão... Já estás a bugar todo. Como a ladder é a principal ação que os jogadores free-to-play e casuais usam para progredir no jogo, quando ela se torna lenta e aborrecida, o jogador perde o gosto do jogo. Torna-se excruciantemente difícil, mesmo com as atualizações recentes que supostamente ajudam a melhorar as cartas, é excruciantemente difícil
progredir no jogo e só aumentamos os troféus, só fazemos alguma evolução quando melhoramos alguma das nossas cartas. A ladder tem muito pouca skill, muito pouca construção de deck, é muito à base de nível de cartas. Isso é normal, porque a Supercell tem de fazer dinheiro e a mecânica de nível de cartas serve para isso mesmo. Mas não muda o facto de que o jogo está-se a tornar muito aborrecido e que o meta, principalmente na ladder, está-se a tornar pouco saudável. Isto torna o jogo muito tediante para quem não está no cenário competitivo, tem um propósito maior, como um clã, como nós, por exemplo, ou está disposto a gastar dinheiro no jogo. Portanto, o jogador fica mesmo sem opção. Ou joga porque se está a obrigar, ou não joga e perde 2 anos de progresso que teve por trás e fica apenas com as memórias de um jogo que adorou. A introdução das guerras de clãs ia resolver isto parcialmente. Ia dar mais alguma coisa ao jogador casual para fazer dentro do jogo. Podia batalhar nas guerras na coleta e no dia de guerra. Mas isso não muda o facto de que a guerra de clãs é uma ladder glorificada e em grupo. Basicamente nós temos vários modos de jogo em que alguns são nível torneio, que já é melhor do que a ladder, mas a maior parte é a nível normal, ou seja, temos as mesmas cartas e sofremos com os mesmos níveis e temos que usar o mesmo deck à mesma. Como eu disse, alguns dos modos são a nível torneio e como são diferentes dão mais uma variedade ao jogo, mas isso não muda o facto de que os prémios são muito decepcionantes e deixam o jogador sem sentido de progresso à mesma. O facto de que todos os dias fazemos a mesma coisa e vemos a mesma coisa no jogo torna o jogo repetitivo e muito secante. Sabe o que é que também é repetitivo? Escola, trabalho, ninguém gosta disso, pelo menos não o fazem por diversão. Isso torna o jogo muito mau para um jogador casual, desde que não seja um jogador profissional que faz por outros objetivos. Ele perde o sentido de progresso, perde o sentido de diversão, já não há razão para jogar. Na minha humilde opinião, a razão pela qual o jogo tem perdido tanta popularidade é por causa de updates que oferecem pouco conteúdo e conteúdo de baixa qualidade e muito rápido, o que não deixa tempo suficiente ao meta e aos jogadores para se adaptarem, nem aos ecossistemas isolados, seja ladder, top, middle ou até mesmo early, mas aí não tem muita diferença, seja torneios in-game e desafios, seja no cenário competitivo. A ideia da Supercell tornar todas as cartas únicas e viáveis é simplesmente irracional e impossível de conseguir. A Supercell tem fugido de um facto que afeta todos os jogos de cartas, que é o power creep. E eles não devem fugir desse problema. Eles devem enfrentá-lo para conseguir resolvê-lo e poder dar mais saúde ao meta e ao jogo, tornando o jogo divertido de novo e tornando o nosso tempo investido mais valioso. Com 80 cartas é impossível todas serem únicas, é impossível todas serem viáveis no meta. Os decks têm 8 cartas, isso é 10% das cartas. Não pode haver 100 decks diferentes, não pode haver 1000 decks diferentes no meta. Tem que haver 3, 4, meia dúzia, não pode haver tantos. Nem todas as cartas vão ser viáveis, nem todas as cartas vão ser únicas, mas pode haver certas cartas viáveis e boas, meta-defining, que não sejam broken. Nos torneios, nos desafios, podem haver outras cartas diferentes. Na ladder, podem haver outras cartas diferentes no cenário profissional. Enquanto a Supercell não perceber isto, o balanceamento vai continuar injusto e, na minha opinião, chega até ao nível de ser péssimo. Chega a ser teimosia eles darem nerfs e buffs até uma carta deixar de ser completamente viável e ser esquecida ou ser completamente OP e broken, ao nível que essa carta é incluída em todos os decks do meta, em todos os ecossistemas do meta, ou que simplesmente não se vê em lado nenhum. Se uma carta é muito usada e outra é pouco usada, por alguma razão há de ser. Se elas são balanceadas e mesmo assim não muda esse facto, então o problema não está no balanceamento da carta, e sim no balanceamento de outras cartas e no estado do meta. Balanceá-la até ela deixar de ser útil ou até ela ser demasiado útil não é a solução. A concentração da Supercell no meta a nível torneio também está a levar à negligência da ladder. Balanceando cartas só na base de serem boas ou más no cenário competitivo e a nível torneio, deixa uma janela aberta para haverem cartas OPs, broken e pouco saudáveis na ladder sem serem respondidas há anos. Os próprios representantes da Supercell dizem que sempre que fazem um Q&A, eles recebem sempre perguntas sobre os Barbas de Elite e sobre o Gigante Real.
e mesmo assim eles ficam de braços cruzados e não resolvem. Nós percebemos que seja difícil resolver este problema, mas nós estamos dispostos a apresentar soluções. Como o Clash Royale está a tentar ganhar terreno no mundo dos esportes, a Supercell tornou-se um pouco sedenta e gananciosa, sem querer acusá-los. Como eu já disse, a paywall sempre foi suportável. E eles têm tido os jogadores free-to-play em mente, mas têm falhado nas suas estratégias, não têm conseguido fazer uma execução como deve de ser das suas ideias. O desejo deles de se estrear e prosperar no cenário de esportes e profissional tem consumido muito tempo e ultimamente parece que é isso a única coisa em que eles... A verdade é que a Supercell tem de se concentrar nas suas atualizações e dar-nos o conteúdo de qualidade que nós precisamos para restituir a saúde ao meta e ao jogo. Tem de dar poder, restituir o poder aos jogadores free-to-play e casuais para tornar a ladder menos repetitiva e mais recompensadora. Mas só falar não basta, só apontar defeitos não pode ser. Portanto, eu vou-vos dar as minhas soluções que eu acho que poderiam funcionar se a Supercell as implementasse. 1. Dar mais recompensas imediatas. A ladder e as guerras de clãs devem recompensar o jogador para ele recuperar o seu sentido de progresso. O recente aumento de ouro na economia é um passo na direção certa, tal como a redistribuição de comuns raras e de... Eu sou um bosta. De raras, épicas e lendárias por cada comum. Isto é difícil. Parece fácil, parece. Mas depois quando vocês se começam a engasgar, porque têm que estar a ler e a falar, e a ler e a falar, já não parece fácil, meus amigos. Já não é fácil. Para este vídeo ficar como deve ser, tive que escrever um guião. Esta porra tem 2.200 palavras. Não é para qualquer um. As guerras de clãs devem recompensar o jogador mais vezes. Se a Supercell reduzir a temporada para uma semana em vez de 2, o baú poderá ser mais recompensador a curto prazo, o que vai dar ao jogador um sentido de progresso mais imediato e vai-lhe dar mais motivação para continuar a jogar. 2. A solução não é tornar todas as cartas viáveis, e sim algumas cartas viáveis em certos métodos, ou seja, algumas cartas em nível torneio e outras cartas em nível de ladder, porque são mecânicas completamente diferentes e obviamente vão ver cartas que são fortes num e não são fortes no outro. E nunca deixar que haja um deck ou uma carta que seja completamente dominante do meta, e sim haver um rock, paper, scissors, ou seja, alguns decks, 2, 3, talvez até mais, que se counterem uns aos outros e que sejam bons, mas que não sejam demasiado dominantes, seja na ladder ou no nível de torneio. E aí, quando o meta começar a estagnar de novo, lançar as atualizações de balanceamento para refrescá-lo e não lançar uma a todos os meses para tentar trazer cartas que não são usadas há muito tempo só porque não são usadas há muito tempo. Os Barbas de Elite e o Gigante Real são OPs na ladder, mas não em desafio. A solução seria nerfá-los, aí a sua dominância na ladder seria menor e não haveria a preocupação de torná-los viáveis no nível de torneio, se admitirmos que algumas cartas vão ser viáveis na ladder e outras cartas vão ser viáveis a nível de torneio. 3. Diminuir a dependência do nível de cartas na guerra de clãs. Ou seja, a solução melhor seria tornar todos os modos a nível de torneio, mas tornar apenas alguns modos ou adicionar modos diferentes que fossem a nível de torneio já seria uma grande melhoria. Alternativamente, pode adicionar um interruptor que deixa as cartas ou a nível torneio ou a nível normal. Assim, dão poder a cada jogador para decidir se quer ir com as cartas do seu nível ou nível torneio contra outros jogadores também com as suas cartas ou nível torneio, depende do que ele escolher. Isso dá mais liberdade aos jogadores free-to-play e casuais para escolherem o que querem fazer na guerra de clãs. Seja usar as cartas que eles têm, se isso lhes der uma vantagem, ou usar o nível torneio se não tiverem as cartas tão elevadas ou quiserem experimentar um deck diferente. E também não diminui o poder dos jogadores que estão maximizados ou perto de maximizados, porque cada jogador tem essa escolha e pode escolher o que é melhor para si. 4. Dar-nos mais oportunidades de experimentar decks e cartas diferentes. Por termos cartas pouco evoluídas, se estivermos a usar uma carta diferente, como eu já disse anteriormente, ficamos com pouca liberdade para experimentar outros decks e até adaptar-nos ao meta. Por isso é que o meta na ladder é sempre o mesmo e tem pouco espaço de manobra, porque todas as cartas são as mesmas, porque não podemos mudar os níveis, temos sempre os mesmos níveis. Se uma pessoa tiver
o corredor a nível 11, ela não vai usar o seu gigante a nível 7 ou a nível 8 porque tem o seu corredor a nível 11 e não vale a pena mudar. Algumas maneiras de fazer isto já foram referidas por youtubers como o Clash with Ash, que seria dar um reembolso de moedas e ou cartas para diminuir um nível. Ou seja, tinha, por exemplo, gigante a nível 7 e diminuía para nível 6 e ele dava-me algumas quantidade de moedas e alguma quantidade de cartas para eu melhorar outras cartas que eu quisesse. Mas aí, quantidade de ouro, quantidade de cartas fica para vocês para especularem aí nos comentários o que é que seria mais justo e balanceado. Inclusive, podia haver ainda outra solução que seria temporariamente aumentar o nível de uma carta. Por exemplo, eu tinha o gigante a nível 1 e aumentava para nível 7 temporariamente. Por exemplo, durante uma batalha ou 3 batalhas. Para poder experimentar a carta e realmente ver o que é que funcionava melhor em certos decks. Claro que não podia simplesmente pegar em Arena 1 e pôr cartas a nível máximo. Tinha de ser algum limite relacionado com o nível do rei, por exemplo. Outra possibilidade seria ter sempre todas as cartas disponíveis para comprar a um custo adicional do que se comprássemos na loja. Por exemplo, na loja uma rara, uma épica aliás, é 1000 moedas. Por exemplo, poderíamos comprar por 2000 moedas a qualquer momento. Mas isso, mais uma vez, fica à vossa especulação. Quanto mais ouro adicional seria justo e balanceado para comprar essas cartas a qualquer momento. 5. Fazer balanceamentos melhores, com melhor conteúdo, não nerfando ou buffando cartas injustamente. Sem desespero para tornar uma carta viável, todas as cartas viáveis, e com atenção ao meta e conseguir decks e cartas que são meta-defining sem serem broken e sem serem completamente dominantes no seu respectivo meta, seja ladder ou nível de torneio. Balancear tanto cartas fortes como fracas, tanto a nível de torneio como na ladder. 6. Adicionar missões que nos encorajem a usar cartas e decks diferentes. Por exemplo, jogue 3 batalhas com Siege, ou seja, Morteiro e X-Besta. Ou jogue 3 jogos com um deck de Cycle, 3.4 de Elixir ou menos. Mas bom pessoal, estas são as minhas sugestões para melhorar o jogo. Deixem as vossas nos comentários se as tiverem. Espero que algumas destas ideias cheguem ao pessoal mais importante da comunidade e eventualmente até aos ouvidos da Supercell para melhorarem o jogo e a saúde do meta, para nos podermos continuar a divertir e a crescer a comunidade, inclusive também o Clash Royale, seja casual, seja competitivo, seja a nível de redes sociais, em tudo. Eu gostava de ver a nossa comunidade a crescer, a comunidade de Clash Royale e dos badalhocos, e gostava de poder continuar a jogar um jogo que eu já adorei muito mais do que agora, mas que ainda tem o potencial de eu voltar a adorar tanto ou mais ainda. Como eu já disse, se tiverem sugestões, deixem aí nos comentários. Quero ter uma discussão saudável para trocar ideias com algumas das pessoas inteligentes que eu já vi que existem também na comunidade de Clash Royale. A principal razão pela qual eu fiz este vídeo foi porque eu não vejo muita gente a falar disto. Aliás, eu não vejo ninguém falar disto. Eu vejo pessoal a mudar simplesmente o seu conteúdo. Muitos youtubers grandes mudam o seu conteúdo porque o Clash Royale está com pouca popularidade. Mas ninguém aborda o problema, ninguém diz o que tem de ser dito e ninguém mostra soluções, ninguém sequer parece a perceber-se e dizer o problema como ele é. Se a Supercell nunca receber feedback, ela nunca vai perceber o que é que está a fazer mal e assim vamos perder um jogo que já foi muito querido para todos nós. Mas pronto, meus putos, já sabem, se quiserem apoiar o canal e a comunidade Badalhocos, subscrevam, partilhem com os vossos amigos, partilhem nos vossos chats de Clash Royale, comentem, deem like, essas cenas todas, que vocês já sabem, obviamente. Eu sou o Tartaruga, vocês estão no canal Badalhocos e vejo-vos na próxima.